Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vir. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje, meu querido irmão, eu vou trazer um vídeo que eu trouxe para o canal Destruindo as Heresias. Não ficou bem porque eu coloquei o microfone aqui, não saiu o som. Então vou regravar este vídeo, né, com uma melhor explicação ainda mais desse texto bíblico, desse paralelo. Hoje você vai ver comigo esse paralelo. Verdadeiramente esse paralelo. Deixa eu colocar mais branco aqui um pouco. Você vai ver realmente esse paralelo entre o verdadeiro profeta e entre o falso profeta. Nós temos que saber distinguir nos dias de hoje, né? Tem tantos profetas hoje pregando a palavra de Deus e até mesmo dentro da igreja, né? E como discernir até mesmo dentro da igreja se aquele profeta está falando pela boca do Senhor? Quando nós distinguimos, segundo o que esse texto bíblico vem narrar para mim e para você. Vamos para a Sagrada Escritura. Abra em Jeremias, se inscreva nesse canal, né? Canal do Fábio Pentecostes, e dê o joinha em nome de Jesus. Vamos lá? Jeremias 23, 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá. Isso é Deus falando para o profeta Jeremias. E assim Jeremias escreve do mesmo jeito que Deus lhe falou. Vamos lá? Ouço o que dizem os profetas de Deus. Profetizam em meu nome falsas profecias, dizendo: tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Aqui está. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu já trouxe nesse canal falando sobre os sonhos, já trouxe nesse canal falando sobre o perigo que nos incorre os sonhos. Ah, irmão, mas aí você se diz conhecedor da patrística e você não vê o que os sonhos, os santos, a maioria deles, se edificaram-se em cima dos sonhos. Amados, aquilo não eram sonhos dos santos. Não eram sonhos, eram verdadeiras revelações. São José foi uma revelação. Quando nós pegamos o capítulo 34 do livro do Eclesiástico, do versículo 1 ao verso 7, você vai ver o que importa o sonho na minha e na tua vida. A Bíblia vai dizer ali que, a não ser que seja uma revelação divina, os teus sonhos não são revelações divinas. Os meus sonhos não são revelações divinas. É completamente diferente, não é? Dom Bosco, quando viu a igreja afundando e viu na frente a Eucaristia, atrás o rosário, não é? Que ele disse que foi um sonho, mas não foi um sonho, né? Porque Dom Bosco era realmente humilde. Foi visão, foi revelação. Foi revelação. Então, meu querido senhor, tem muitas pessoas pegando sonhos e dizendo que isso é revelação. Eu conheço muitas pessoas que se destruíram, que estavam na fé, que eram atuantes na fé, mas que entraram pela vereda dos sonhos e se destruíram. Hoje estão no adultério, estão na fornicação, estão na vida no mundo e dizem: eu sirvo a Deus do meu jeito, ou então nada. Quantas pessoas eu já não atendi pedindo oração, que quando nós vamos examinar a criatura, ela está se edificando sobre sonhos, ela anda sobre os sonhos e a sua vida é vã. É uma vida vazia, porque vai pela sua cuca, por aquele que fica bilolando a noite inteira, né? Com aquele que fica vagando a noite inteira, quando se acorda vai pôr aquilo em prática, vai se preocupar com isso. Enquanto Deus vai dizer nesse texto, assim torna o meu nome esquecido. Aqui nós estamos vendo esse paralelo, não é, entre o profeta verdadeiro e entre o falso profeta. Quantas pessoas não me procuram até hoje para dizer: irmão, eu tive um sonho, ou alguém teve um sonho, eu queria que você me dissesse alguma coisa, como se eu fosse o intérprete de sonho. Não é? A Sagrada Escritura condena os intérpretes de sonhos e aqueles que edificam sua fé sobre sonhos. Ah, irmão, e agora você vai dizer que José do Egito era falso profeta. A época veterotestamentária tinha um olhar religioso. A era da nova e eterna aliança tem um novo olhar religioso. É completamente diferente. Qual foi dos apóstolos que teve um sonho? Me mostra na Sagrada Escritura. Ah, tive um sonho. Paulo teve uma revelação e foi levado ao terceiro céu.
O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer que ele foi levado ao terceiro céu. Ele diz que foi uma revelação. Se no corpo, se fora no corpo, o êxtase. Nós não podemos aqui interpretar os êxtases como sonhos, porque não são sonhos. Êxtase é totalmente diferente. É revelações. O êxtase. Ali do Apocalipse de São João, muitas das vezes teve Daniel, teve o profeta Ezequiel, os êxtases. Como também teve quando a Imaculada aparece para as videntes. São êxtases. São êxtases, meu querido Simão, sobrenaturais. Preste atenção. Deus continua falando. O falso profeta, diz Deus, ele já vai logo dizer: tive um sonho. A interpretação dos sonhos na nova e eterna aliança não é de Deus, porque ela vem de uma raiz espírita. Mas por que as pessoas se preocupam com tais sonhos? Porque você vai analisar a vida daquela pessoa, os seus avós, seus pais, já vinha de uma linhagem espírita, já vinha de uma linhagem de falsas doutrinas. Então essa raiz está ainda incrementada dentro de algumas pessoas nos dias de hoje, e que precisam renunciar a isso, não é? E tem delas que elas criam piamente em sonhos que chega até ter premonição, como uma jovem que eu atendi uma vez. Essa jovem, ela até hoje não fala comigo porque eu repreendi ela. Ela dizia que estava passando por um problema que nunca dava certo, né? Os seus namorados tinham o sonho de casar. Quando um dia eu falei assim para ela qual era o problema, ela disse que não contaria para mim o problema. E aí, quando eu fui orar por ela no terceiro dia, primeiro, segundo, terceiro dia, fui falar com ela, o Espírito Santo colocou no meu coração que ela tinha uma barreira muito grande. Não disse o que era, mas isso era uma barreira. Então, quando eu fui perguntar para ela, ela se abriu e ela falou que a vida dela é edificada sobre sonhos. Que se passasse alguém numa calçada, ela olhasse para aquela pessoa, ela viu o que ia acontecer com aquela pessoa. Ela sonhava à noite, quando estava dormindo, o que ia acontecer com aquela pessoa e acontecia. Eu falei: irmã, isso é um mal que está na tua vida, tu precisa renunciar a isso. Isso é uma corrente, um demônio espírita que está dentro de você, você precisa renunciar a isso. Aquela mulher, ela ficou brava. Aquela mulher disse que poderia renunciar a tudo do mundo menos isso. Eu falei: isso aí está tornando o nome do Senhor esquecido de você. Isso não glorifica o nome do Senhor, isso não é do Senhor, não veio do Senhor. Você está se edificando-se naquilo que não é de Deus, naquilo que não é coluna, naquilo que não é Sagrada Escritura, que não é Sagrada Tradição, aquilo que não é doutrina da Santa Mãe Igreja. Claro, os sonhos dos santos é uma coisa totalmente diferente, não é? Para os sonhos espíritas. Uma coisa é os sonhos dos santos, revelações, outra coisa é os sonhos espíritas e suas interpretações, não é? Quando nós pegamos a Bíblia de Jerusalém, meu querido irmã, a Bíblia de Jerusalém, no capítulo 13 do Deuteronômio, veja o que diz no verso 2. Aliás, no verso 1, Deus fala: cuidareis de pôr em prática tudo o que vos ordeno, nada acrescentarás e nada tirarás. Deuteronômio, capítulo 13, verso 1. Olha o que diz o verso 2. Quando surgir no meio de ti um profeta, ou um intérprete de sonho, o quê? Ou um intérprete de sonhos, e te apresentar um sinal ou um prodígio, e se esse sinal ou prodígio que ele anunciou se realizar, cuidado, para não dizer vamos seguir esse raciocínio desses profetas e vamos servi-los. Não ouça as palavras desses profetas, disse, ou intérprete de sonhos, porque é Yahvé vosso Deus que vos apresenta isso para saber de fato se amais a Yahvé vosso Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso ser. Aqui está, na Bíblia de Jerusalém, aparece o termo intérprete de sonhos. É o que nós vemos hoje. É o que nós vemos hoje numa sociedade espírita que se diz católico, mas tem raízes espíritas. Que se diz católico, mas tem raízes protestantes. E aqui o paralelo que Deus está falando ao profeta Jeremias para discernir entre o verdadeiro profeta e o falso profeta.
mostrando que o falso profeta já vai por vias que não é doutrina, que já vai anunciando aquilo que não é doutrina. O que Paulo doutrinou, o que os apóstolos doutrinaram e a igreja continua doutrinando é que teu ensinamento, que a tua pregação seja conforme a sã doutrina da salvação, Tito capítulo 2, verso 1 da Bíblia da Ave Maria. Meu querido irmão, nós precisamos conhecer a doutrina da igreja por dentro e por fora. Não só olhar, não só dizer aquilo, ou apenas estudar, não vivenciar e não ensinar. Aí você não está ensinando o que é palavra de Deus. O que não é palavra de Deus, porque quando Jesus envia a sua igreja, diz que na sua igreja está a sua palavra. É Ele próprio, quando Ele diz em Lucas 10,16, quando Ele envia a sua igreja, os 62 membros da igreja, de sua igreja fundada sobre Pedro, Ele diz, quem vos ouve é a mim que está ouvindo. Ou seja, a palavra que vocês pregarem é a minha palavra, é eu mesmo pregando. Aqui está. É indiscutível que a palavra da igreja não seja a palavra do próprio Cristo. Porque essa palavra da igreja está embasada anunciada através do seu santo magistério, as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição. E os ensinamentos dos santos padres, daqueles que foram gigantes, que são gigantes da nossa fé. Isso é palavra de vida eterna. Isto é palavra de Deus. Continua Deus no verso 26. Julgam esses profetas ao profetizarem mentiras, as imposturas dos seus corações, que irão pelos sonhos e que contam uns aos outros, e assim eles tornam meu nome esquecido do povo, como aconteceu com seus pais, que esqueceram meu nome por causa de Baal. Eu quero citar aqui que o rei de Israel ia a um combate, o esposo de Jezabel, se eu não me engano aqui, o seu nome era Acabe. Não sei, não me lembro agora o nome do rei de Israel com o rei de Judá e uma luta. 50 profetas profetizando que o rei ia vencer a guerra e ia voltar são e salvo, vitorioso. Mandaram chamar Miqueias. O rei de Judá, temente a Deus, disse, chama Miqueias, porque Miqueias é o único profeta que eu acredito nele. Esses são unânimes em dizer que tu voltarás vitorioso. Eu quero ouvir o profeta de Deus, Miqueias. E o rei manda chamar, Acabe, se eu não me engano, era o seu nome, manda chamar Miqueias, mas já sabendo que Miqueias ia profetizar. Quando Miqueias chega, pede a profecia de Miqueias e Miqueias profetiza, tu irás, rei, para o combate, sim, mas voltarás morto dentro de um caixão. E aí o rei Acabe diz, eu não falei que ele só profetiza contra mim? Claro, Acabe, esposo de Jezabel, me perdoem aqui o nome, se não é esse, né? Mas esqueci o nome do rei de Israel no tempo de Jezabel, adorador e profetiza de Baal. Então, eles mandam colocar o profeta Miqueias dentro de uma cisterna para passar, não dar nem água nem pão, para que passe fome. E aí vão ao combate. E a Bíblia diz que ali naquele combate veio uma seta de uma flecha desgovernada, bateu no rei e o rei morreu. Cumprindo-se assim a profecia de Miqueias, que voltou dentro de um caixão. Voltando, o rei de Judá manda soltar Miqueias. Meu querido Senhor, eu quero dizer para você que hoje nós vemos ao mundo, olhamos para o mundo, para a religiosidade, e nós vemos tantos profetas. 50 profetas tinha ali profetizando a vitória do rei. Quem é hoje que profetiza maravilhas, que profetiza restauração financeira, que profetiza a prosperidade na vida das pessoas, senão as falsas doutrinas atuais? E ali nós temos a igreja verdadeira que prega o caminho da vida com a salvação, e diz, aqui está o caminho da morte com a perdição. É isso que ensina a mãe igreja. É isso que nós extraímos, que nós vivenciamos a doutrina da igreja. Nesse mundo secularizado, nesse mundo deturpado, nesse mundo que agora tornou-se os países, estados laicos, por causa do crescente remanescente das heresias atuais, nós vemos a situação que está.
E a pequena voz de João Batista que grita nesse deserto é sufocada. A única doutrina verdadeira e salvífica pregada pela Igreja Santa, Única, Católica e Apostólica Romana. Mas aí, quando eu olho para o mundo, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar, quando eu quero mudar de vida para uma religiosidade, logo eu enxergo o quê? O protestantismo. Não é? Chegamos já já nessa parte. Deus continua falando. Versículo 28. Conte o falso profeta o seu sonho que teve. Mas o meu profeta, que ouviu a minha palavra, que foi doutrinado, que foi instruído fielmente essa doutrina salvífica, como foi instruído, Tito capítulo 2, verso 1, Paulo instruindo os jovens bispos, Tito capítulo 2, verso 1, Paulo instruindo os jovens bispos, tanto Tito como Paulo, como Timóteo, mas a quem for dado ouvir a minha palavra, que fielmente a reproduza. Que vem fazer a palha com o grão? Oráculo do Senhor. Não se assemelha ao fogo a minha palavra, oráculo do Senhor, com o martelo que fende a rocha? Aqui está. A doutrina da igreja é palavra de Deus, fende, quebra a rocha. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus diz aqui que o profeta dele, que é os seus profetas, e que é formado pelo magistério, episcopado, presbiterado e diaconato, são os seus profetas verdadeiros, ou seja, a sua igreja. Esse é o grupo hierárquico da Santa Mãe Igreja, o conjunto apostólico da igreja, que veio com suas sucessões, desde Pedro ao Papa Francisco. Isso é a sucessão apostólica. Mas se eu quero, aqui Deus fala, mas se eu quero mudar de vida, Deus diz que aqui nós temos um paralelo e um discernimento muito grande que Deus nos dá. O falso profeta é a palha, e o verdadeiro profeta, a verdadeira doutrina é os grãos. Veja esse paralelo que Deus faz. Meu querido irmão, Deus dá um exemplo maravilhoso para mim e para você. Aqui está uma espiga, não é? Então Deus fala o seguinte: o que tem a ver a palha com o grão? Eu quero dizer o seguinte para você. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou do mundo, né? Estou no mundão, no mundo de pecado. Eu canso do pecado, já cansei do pecado. E aí o que é que eu faço? Eu vou olhar para a religiosidade. Então, quando eu olho para a religiosidade, o que é que vem na minha cabeça? O protestantismo. Quando eu olho para a religiosidade, que é a palha, veja, a primeira religiosidade que o mundo apresenta é a palha. Então, quando eu coloco os meus olhos, eu quero mudar de vida, que eu olho para a religiosidade, o que eu enxergo? O protestantismo, o espiritismo, as doutrinas, falsas doutrinas atuais. Por quê? Porque o grão está aqui dentro, escondido. Agora, se eu quero abandonar o mundo, as coisas do mundo, eu vou para onde? Para as heresias atuais. Se eu sou uma pessoa que um dia foi catequizada pelos meus pais, ou foi colocado numa catequese, e um dia eu estou na vida do mundo e eu quero mudar de vida, então eu sei onde é que está o grão. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, presta atenção. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir tirando a palha, porque essa palha é falso profeta, não serve. Essa palha aqui é a palha espírita, a palha protestante, a palha Rosa Cruz, maçonaria, Seiton Noé, e eu vou tirando, e o que é que vai aparecendo? Quando eu vou descascando, quando eu vou tirando, tudo que é de minha vida, tudo que é de seita, tudo que é sectariano, o que é que vai aparecendo? Vai aparecendo o quê, meus queridos irmãos? Vai aparecendo o quê? Vai aparecendo o grão. A palha para nada serve. Vai aparecendo a espiga, o grão. Aqui está. Aqui está um discernimento muito grande das Sagradas Escrituras, esse paralelo que Deus fala, o que tem a ver a palha com o grão. O falso profeta, visionário, intérprete de sonhos, se edifica sobre aquilo que não é doutrina, que não é palavra de Deus. Ao contrário, os grãos é a doutrina verdadeira, salvífica, da Santa Mãe Igreja Apostólica, fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, se eu quero mudar de vida, se eu quero se salvar, cada grão desse representa a doutrina da igreja. Aqui está 7 grãos desse, os 7 sacramentos. Aqui está a doutrina da fé, doutrina social da igreja, fé e política, tudo
Tudo. A sã doutrina ela é grandíssima, como diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13, diz que a doutrina ela é profunda. A palha para nada serve. Nós não somos boi. Nós não somos animais para comer a palha. Aqui só vai servir, meu querido irmão, para colocar fogo e tornar-se pó. Aqui está o falso profeta. Aqui está as heresias atuais. E aqui está a Igreja de Cristo Católica. Mas nós costumamos olhar para a palha. Para a palha que pega fogo e que vira pó. O grão não. Esse grão, esse aqui você não pode plantar. Se você plantar não dá nada. Não vai dar nada. Mas isso aqui, se você plantar, vai se multiplicar. E aí, Jesus um dia faz esse paralelo entre o trigo e o joio. O trigo dá frutos. O joio chega a florir, mas não coloca fruto. É semelhante ao trigo. Então nós vemos que o falso profeta é a imitação do profeta verdadeiro. O protestantismo, o espiritismo, toda falsa doutrina. A Igreja Católica, com sua doutrina verdadeira, salvífica. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e ela prega isso. O profeta de palha não. Prega que só a salvação na letra, prega que só a salvação se guardar o sábado, prega que Jesus foi pregado no estaca, prega que não existe alma, que o povo está dormindo debaixo da terra, depois de 14 anos você vai lá e não tem mais ninguém dormindo debaixo da terra, que já virou pó, do pó veio para o pó volta, e tudo que é de falsa doutrina, que a Virgem Maria é uma mulher qualquer que teve vários filhos, não é? Que Jesus não disse coisa nenhuma que existe salvação da sua carne, enquanto todas as Bíblias do mundo, do capítulo 6 de João, do versículo 51 ao 58, vai mostrar que não existe salvação fora da sua carne e do seu sangue. E só temos uma carne e um sangue na Igreja Católica. Nenhuma outra igreja ela é símbolo e representação. Só na Igreja Católica Apostólica Romana. E nos seus outros ritos orientais. Então, meu querido irmão, o que tem a ver a palha com o grão? Nada. Falso profeta, pó vai virar. E quem segue eles também. E aqui está. Vida eterna, grão verdadeiro. Planta e vai dar fruto. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, aqui mostrando para você esse paralelo entre o falso profeta e entre o profeta verdadeiro. O catolicismo, o protestantismo, o espiritismo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.